Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Eric. Nós estamos aqui no nosso quarto encontro da Escola das Emoções. E hoje o nosso tema é rejeição. Você já se sentiu rejeitado? Ou conhece alguém que tem esse pequeno problema? Pois é, muitos dos nossos contatos e comunicação acabam ficando prejudicados quando nós temos esse sentimento de rejeição. Mas hoje, aqui na Escola das Emoções, nós vamos dar um fim, um basta nisso. Se você conhece alguém que se sente rejeitado, ou se você se sente assim, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu comentário, a ter acesso a um dos nossos canais de comunicação e a compartilhar esse vídeo. Porque hoje o nosso encontro quer exterminar qualquer tipo de sentimento de rejeição que você possa sentir. Então, vamos lá? Aguardo você nesse encontro, hein? Vem comigo! Muito bem, aqui nesse encontro de hoje, o nosso texto-chave está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39. Assim que você tiver um tempo, eu te convido a fazer a leitura desse texto que muito vai nos enriquecer dentro deste tema e vai nos fortalecer e nos dar a visão de que nós não somos rejeitados. Pois bem, queridos, muitas das vezes nós temos esse sentimento de sermos rejeitados. Muitas das vezes nós ficamos cativos pela ideia de que estamos vivendo um período de rejeição. E geralmente isso é ocasionado por diversos problemas que estão ao nosso redor ou por situações que nos faz entrar nesse estágio de sentimento, nessa ideia de rejeição. Pois bem, de onde advém a rejeição? Vamos compreender ela para então tratar disso? A rejeição, ela cria um sentimento de sermos excluídos ou indesejados. Você já se sentiu excluído ou indesejado por alguém? Relacionamento, grupo de amigos, na faculdade, no teu trabalho. Você prefere ficar isolado, mais excluído, porque não se sente capaz o bastante de desencadear ou de desenvolver uma conversa em grupo com outras pessoas, ou até mesmo para um relacionamento? Pois é, isso é uma das consequências da rejeição, desse sentimento. Também é uma forma de controle, ou seja, aqueles que se recusam a nos aceitar podem influenciar o que fazemos e o que pensamos. Muitas das vezes a rejeição nos controla, nos impede de ir adiante, nos impede de ser desenvolvidos. A rejeição também, ela pode se tornar uma síndrome. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que têm esse sentimento. Elas não conseguem se sentir aceitas pela comunidade, pela sociedade, pelas pessoas, trazendo para elas a dificuldade até mesmo de desenvolver-se na igreja, no ministério e de viver as promessas, bênçãos de Deus. Esse é um dos estágios que a rejeição traz para a vida do indivíduo, quando ele permite que a rejeição o controle, que a rejeição esteja sobre a vida dele. Mas, pastor, quais as características de uma pessoa que sofre rejeição? Vê se você tem uma dessas características. Vamos lá? A primeira delas, tem um espírito crítico em relação a si mesmo e aos outros. Geralmente uma pessoa que se sente rejeitada e ela possui aí esse sentimento, ela é crítica demais. Ela coloca crítica nas outras pessoas. Ela se critica e também critica as pessoas. Ou seja, elas têm baixo autoestima, muitas das vezes elas tentam levar outras pessoas também para baixo, pelo sentimento que elas estão se sentindo. E isso faz com que elas acabam sendo verdadeiramente rejeitadas, mas não porque elas são, é porque elas mesmas criam esse cenário de rejeição sobre elas. As pessoas que se sentem ou sofrem da rejeição, uma das características que elas também possuem têm dificuldade de amar os outros. Elas não conseguem amar com facilidade, elas possuem dificuldade até de desenvolver relacionamentos. Terceira característica, tem sentimento de inferioridade. Elas sempre se sentem os menores, elas não se sentem capazes o bastante, o suficiente de desenvolver alguma coisa. A rejeição faz com que elas se sentem para baixo, ou seja, que elas se sentem inferior ao outro. Outra característica, tem sentimento excessivo sobre a sua aparência. A sua aparência tem sempre um problema. A sua aparência é a razão dela se sentir rejeitada pelos outros, quando na verdade nós não deveríamos nos preocupar com isso. Vivem também o estado de ira flutuante. Nós comentamos, quando nós falamos do medo, sobre essa questão, ou seja,
permite a ira. A ira entra no coração por causa desse controle, por causa desse sentimento, por causa dessa emoção que está infiltrada na alma. Ela se sente rejeitada e ela fica nervosa, fica irada com essa situação. E essa característica acaba fazendo com que a pessoa tenha de forma excessiva a ira, ou seja, a raiva. Uma outra característica também de uma pessoa que sofre rejeição, ou seja, elas resistem a ser amadas. Elas possuem uma família maravilhosa, elas possuem amigos que são bênçãos de Deus para a vida delas. Às vezes estão casadas com uma pessoa que tem tudo para ajudar a crescer, ajudar a desenvolver, mas por causa da consequência da rejeição, elas não se permitem ser amadas pelo outro. Outra também que é uma armadilha de quem sofre da rejeição, ela torna-se indiferente. Ou seja, para evitar a rejeição, algumas pessoas se tornam solitárias, elas se tornam isoladas, porque ela já tem na mente que aquelas pessoas vão rejeitá-las, então elas se isolam. Automaticamente elas acabam sofrendo rejeição criada por elas mesmas. Uma outra característica, são enganados. As pessoas que não podem superar os efeitos emocionais da rejeição perdem as melhores bênçãos de Deus. Ou seja, por causa desse sentimento, elas perdem as bênçãos, elas perdem as promessas. O outro sentimento, elas perdem um plano de Deus para a sua vida. Uma outra característica que está somada à rejeição, elas perdem a oportunidade que Deus tem sobre a vida delas. Elas perdem o plano de Deus sobre a vida delas. E para nós finalizarmos aqui as características, adotam práticas pecaminosas. Ou seja, elas não conseguem viver em sociedade, elas não conseguem se sentir amadas por outras pessoas. Então elas optam por circunstâncias em que solitárias, de forma isoladas, elas tomarão atitudes que serão pecados e que trará para elas consequências gravíssimas no futuro. Então, esse é um dos problemas que a rejeição traz como característica sobre a vida daqueles que se sentem rejeitados. Agora, pastor, quais são as razões que nos faz sentir rejeitados? Muitas das vezes, defeito físico. Defeito físico. Por exemplo, eu sou magro. Por um tempo na minha vida, eu me via rejeitado. Por um tempo na minha vida, eu me via incapaz de viver no meio dos outros por causa do meu perfil, por causa do meu estilo. E sempre por ser magro, né, eu sempre quis muito ter um pouco mais de massa. E por ser magro, eu tinha essa dificuldade. Às vezes, eu chegava na faculdade ou na igreja mesmo, em alguns outros lugares, e eu tinha esse problema de andar onde tinha muitas pessoas. Nossa, eu sou muito magro, chamo muita atenção. E tinha esse problema. Ou seja, eu não me permitia viver no meio das pessoas, eu me isolava para evitar a rejeição, quando na verdade quem estava criando a rejeição na mente era eu mesmo. Então, às vezes, uma questão física causa essa rejeição. Outra razão que nos faz sentir rejeitados, o passado emocional. O nosso passado também, muitas das vezes, nos faz sentir rejeitados. Às vezes você que está assistindo esse vídeo, por uma deficiência no convívio com os pais, com irmãos, com pessoas, com familiares, fez com que você se sentisse rejeitado. E essas lembranças te faz ficar aprisionado sobre esse espírito de rejeição. Uma outra razão também para se sentir rejeitado, a morte de um ente querido. Às vezes você era casado, às vezes você mantinha um relacionamento, às vezes você tinha um amigo que se perdeu, né? Que não está mais entre nós, e isso causou em você um bloqueio. Aquela pessoa antes para você era tudo, era a razão maior para o seu dia a dia. Só que com a morte dessa pessoa, você hoje se sente rejeitada pelas demais. Parece que não vai ter outra pessoa que vai te aceitar, que vai te entender, ou que possa ser um amigo, ou que possa ser um companheiro ou uma companheira para a sua vida. Uma outra razão que pode nos fazer também ficar com esse sentimento de rejeição é o divórcio. E aqui está um ponto crucial. Geralmente pessoas que passam por um processo de divórcio muito doloroso, um processo de divórcio muito difícil, elas ficam com medo de se relacionar, elas ficam com medo de se desenvolver em outros relacionamentos e de se permitir se conhecer outras pessoas. O divórcio, gente, ele causa esse estágio, esse sentimento de rejeição, porque você não conseguiu viver uma vida a dois, ou ter, num último relacionamento, algo que foi bom para você, algo que foi frutífero para você, você acaba se bloqueando, se sentindo incapaz de se relacionar com outras pessoas. E essa é uma das razões que pode nos levar à rejeição. E experiências da infância. Geralmente no gabinete, pessoas que vêm conversar comigo e que passam por esse sentimento, por esse momento, esse estágio da rejeição,
geralmente elas são marcadas por circunstâncias que foram levadas lá na infância e que trouxeram hoje para elas na vida adulta uma dificuldade de se relacionar com os demais. Mas agora, pastor, como podemos superar o sentimento de rejeição? Primeiro passo, um sentimento de pertencer. Aqueles que são a parte do corpo de Cristo pertencem à família de Deus, conforme está em Romanos 8,16. Uma vez que corrigimos esta verdade em nossos corações, vamos nos sentir seguros, não importa o que aconteça. O amor de Deus está sobre a nossa vida. O amor de Deus está sobre a nossa casa. O amor de Deus está sobre a nossa promessa. E se nós temos o amor de Deus, não importa o que aconteça, nós temos sim alguém que nos aceita, alguém que nos ama, alguém que sabe exatamente como somos, mas que não nos rejeita. Pelo contrário, ele nos abraça. Então você precisa reconhecer essa verdade na tua vida. E ter um sentimento de dignidade. Ou seja, Jesus nos considera tão valiosos que ele se dispôs a morrer em nosso lugar, conforme está em João 3,16. O próprio Deus, ele deu o seu único filho para que morresse na cruz do Calvário, em amor à minha vida e amor à sua vida. Então para de ficar enxergando ao seu redor e tentar buscar pessoas que não te amam, tentar buscar a aprovação das pessoas que estão ao seu redor. Problema das pessoas se elas não te aceitam, problema das pessoas se elas não te consideram, se elas não te respeitam pela pessoa que você é. Lembre-se, Deus te ama antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado, você já era amado. Então você tem essa dignidade vinda de Deus. E por último, uma sensação de competência. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. E um de seus trabalhos é para que possamos realizar tudo que Deus nos chama para fazer. Então você precisa entender que Deus te convida para uma grande promessa. Deus te convida para viver grandes projetos em Deus. Mas você precisa entender que Ele te ama acima de tudo. E nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar da promessa que Deus tem para a nossa vida. Então, que você venha viver essa verdade. E que você venha reprimir. Que você venha desacatar hoje, tirar da sua vida hoje, tirar da tua casa hoje, tirar da sua mente, do seu coração, da sua alma, esse espírito de rejeição. E que você possa entender que o amor de Deus está sobre a tua vida. Queridos, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo encontro, se Deus quiser.